Agora eu vou compartilhar a tela. E quem quiser acompanhar a aula, essa aula está baseada nas páginas 18 e 19 do livro, tá bom? Aqui, ó, páginas 18 e 19. Vocês estão vendo aqui a tela? Tá tudo certo, né? Sim. Beleza. Esse tema de hoje, ele pode confundir um pouco, mas como eu disse na aula passada, às vezes você já tem uma informação e você quer saber a probabilidade de outra coisa acontecer, dado que aconteceu algo primeiro, uma coisa específica primeiro. Inclusive, eu recomendo que vocês façam a leitura do roteiro que vai sair. Quando eu terminar ele, porque eu estou finalizando, eu vou disponibilizar lá no grupo, mas ele também estará no Google Sala de Aula e ficará disponível para o pessoal que pega o material impresso, tá? E eu consegui achar um material bem legal, adaptei ele, falando justamente sobre probabilidade condicional, sobre eventos independentes e sobre multiplicação de probabilidades. Então, além do livro, porque o livro é bem resumido, eu incentivo que vocês façam a leitura do roteiro. Eu vou tentar disponibilizar assim que a aula acabar, porque eu acho que vai ser um ganho para vocês fazer essa leitura, tá? Então, deixa eu ver quem foi que falou. Certo, aqui. Vamos para um primeiro exemplo para que a gente possa diferenciar o que a gente viu até agora desse tema novo. Você imagina que tem um grupo, esse exemplo é do livro, tá? Ele fala lá de um grupo de consórcio, e cada um dos 10 consorciados, eles receberam uma ficha. Você tem 10 pessoas, cada um recebeu uma ficha com números de 1 a 10. Então, a primeira pessoa recebeu um dos números, a segunda pessoa recebeu outro número, de maneira que cada um dos 10 recebeu um número, e que esse número está entre 1 e 10. Essas pessoas receberam fichas diferentes umas das outras. E aí, vai ser contemplado aquele que possuir a ficha com o mesmo número da bolinha sorteada entre 10 bolinhas. Então, você imagina aqui a urna mesmo, né? Aqui, uma urna mais simples e as bolinhas aqui dentro. Tá? 10 bolinhas. Vai ser retirada uma dessas bolas, e essa bola vai ter uma numeração, por exemplo, número 7. E aí a pessoa que estiver, por exemplo, com o número 7, ela seria a sorteada. Em tese, essa é a ideia. E aí, ao sortear, a representante do consórcio declarou, após o sorteio, que o número que ela pegou era par. Ela não disse qual era o número, mas disse que esse número é par. A informação que ela deu. Pergunta: qual é a probabilidade do número sorteado ser maior do que 4? Vou deixar vocês pensando aí 3 minutinhos. Rapidinho. %40? Isso foi uma pergunta, não uma afirmação.
E aí? Alguma ideia? 40%. 40%. Deixa eu anotar a probabilidade que o Moisés sugeriu. Segundo Moisés, 40%. É mais uma pergunta do que uma afirmação, viu? Então, 40% a pergunta? Você sabe que quando eu estava na escola, até um tempo atrás, eu passei 11 anos estudando com os mesmos colegas. A turma que eu me formei no ensino médio era a turma que eu entrei na escola. Então, eu estudei 11 anos com as mesmas pessoas. Imaginam isso? Eu ia amar isso. Aí, eu sabia a lista de chamada decorada, porque não tinha como não decorar. E acho que até antes de sair da escola, eu sabia nome e sobrenome de todo mundo, porque alguns professores faziam a chamada com o nome completo, né? Aí, Alessandra da Conceição, não sei o quê, Alessandra Ferreira Cândido da Silva, Alisson, até o Wesley. E aí, a pessoa depois de mim era o Moisés Jonas. Aí eu tive um colega de turma chamado Moisés. Que E, azar da senhora. na opinião de vocês, esse problema, ele é fácil, médio ou difícil? Bem fácil, na verdade. Só que eu tô com preguiça hoje. Quem acha que é difícil, levanta a mão aí. Bom, eu vi 4 pessoas levantando a mão, então quer dizer que o pessoal acredita que seja fácil. Na verdade, um problema ele pode ser fácil, médio ou difícil, dependendo da pessoa e dependendo do quanto que você sabe sobre aquele tema, né? Então, até o que a gente desenvolveu agora, com a adição, né, união, probabilidade da união e tal, a gente não consegue enquadrar e solucionar aquele problema usando aquelas fórmulas que a gente já deu antes. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com as informações e fazer um diagrama para a gente entender melhor o que é que vai acontecer. Então, a gente vai usar o diagrama lá de Venn para poder nos ajudar. Então, a ideia é... Prof, Oi, a senhora tá falando desse problema, é? desse aí. É porque, tipo, se for um número par, a gente tem 5 opções de número par. E maior que 4, a gente tem 2 opções. Então, Pai maior que 4. Sim. aí não fica meio difícil. Fica, tipo, bem óbvio. Tipo, faz um certo sentido, né? Você meio que, É, baseado em uma informação, tirar outra. É isso mesmo. Então, vamos esmiuçar o que na cabeça de vocês possivelmente já está meio que encaminhado até a conclusão que vocês tiraram. Então, ó, vamos usar a notação da probabilidade, tá? E se der tempo, eu queria encerrar hoje não, mas na semana que vem, eu quero encerrar um pouco mais de história da probabilidade para vocês verem como é que as coisas realmente aconteceram no desenvolvimento da ciência. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos escrever da seguinte maneira. O espaço amostral é o conjunto com todos os resultados possíveis, e a gente representou por E. No livro está com a letra E, então eu vou seguir a notação do livro. Então, esse conjunto E, ele vai ser formado por todos os resultados que podem sair no sorteio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fosse até 20, seriam todos os números inteiros do 1 até o 20. E assim vai. Agora, como a pessoa que tirou a bola disse que o número era par,
Esse espaço amostral, ele foi reduzido a um outro conjunto, que eu vou chamar de A, formado por todos os números pares. Aí entra o que o Moisés falou, olha, a gente só tem 5 números pares, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, vamos fazer um esquema. Vamos colocar isso num diagrama. O espaço E vai ser formado por todos os números. Mas antes de colocar os números assim aleatoriamente, eu vou representar primeiro o conjunto formado pelos números pares e eu vou desenhar um outro conjunto chamado de B, que é o conjunto que me interessa, que são os números maiores do que 4. Vocês concordam que, de todos os números pares, eu tenho números pares que são maiores do que 4? Vocês concordam com isso? Não entendi Sim. a pergunta. Vocês concordam que, dentro do conjunto A, existem números maiores do que 4? Sim. Sim. São o 6, o 8 e o 10. Tá? Só que o conjunto B, ele vai ser formado por esses e pelos números ímpares. Dos números de 1 a 10. Então, vai ser o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, os números 6, 8 e 10, eles estarão na interseção, porque eles são pares e são números maiores do que 4. Até aqui tudo bem? Beleza. Beleza. Mas ainda está faltando 2 números, né? Para completar o espaço amostral E. Então, eu representei o espaço amostral E, agrupando os seus elementos com os meus 2 conjuntos que interessam, os pares e os números maiores do que 4, e considerando que existe interseção entre eles. Por que que eu fiz isso? Porque, dessa maneira, a gente consegue achar a conclusão do problema, certo? Como eu falei antes, a informação de que o número sorteado é par reduz o espaço amostral ao evento A. Deixa eu marcar aqui com marca-texto. Então, o espaço amostral A seria esse aqui. Então, um elemento de B acho que está errado o que eu escrevi aqui. Ok. Então, se você quer um elemento de B que é maior do que 4 e que ele seja par, ele vai estar na interseção. Repetindo, eu quero saber qual é a probabilidade do número ser par. Desculpa, eu quero saber qual é a probabilidade do número ser maior do que 4, sabendo que esse número é par. Então, esse número, que é par e é maior do que 4, ele vai estar na interseção. Deixa eu colocar um... Repetindo, eu quero saber qual é a probabilidade do número ser maior do que 4, sabendo que ele é par. Qual é a probabilidade do número ser maior do que 4, sabendo que ele é par? Porque a pessoa disse que o número é par. Então, ele tem que ser maior do que 4 e tem que ser par. Ou seja, ele está aqui nessa interseção. Vocês concordam que o carinha da interseção é par e é maior do que 4? Sim. Aham. Então, essa probabilidade você não vai fazer considerando todo mundo de E. Você vai considerar como seu espaço amostral, entre aspas, o seu conjunto de números pares. Então, na divisão,
você vai pegar os números de elementos da interseção dividido pelo número de elementos pares. Em notação, a probabilidade vai ser o número de elementos da interseção, né? A interseção B, dividido pelos números de elementos de A. Como o número de elementos da interseção é 3, e o número de elementos de A, que é o conjunto de números pares aqui dessa situação, é 5, a probabilidade é 3/5. Então, isso que a gente fez foi uma probabilidade condicional. Ou seja, você calcula a probabilidade de um evento ocorrer sabendo que um outro evento relacionado a ele aconteceu antes. Ou seja, é uma informação nova que a gente está trazendo aqui para vocês. Tá? É normal, assim, não entender tão bem de primeira, mas usando o diagrama, eu acredito que facilitou um pouco. Então, será que é 40% mesmo? Se a gente fizer aqui... 60. Eu mudei a resposta para 60. Mudou a resposta para 60? Bom, 3/5 eu posso multiplicar por quanto para dar 100? Por 20, né? A senhora me bugou um pouquinho aqui. 60%. A gente sempre pode pegar essa fração aqui e, escolhendo adequadamente um número para multiplicar, você transformar essa fração numa equivalente com o denominador 100. Fica mais fácil eu acho que fica mais fácil de identificar a porcentagem. Ou você faz a divisão aqui, né? Acrescento um zero, porque não posso dividir nos inteiros 3 por 5. Coloco 0, e eu sei que 6 vezes 5 dá 30. Ou seja, isso aqui corresponde a 60%. 0,6 é a mesma coisa de 0,60, que na forma de fração é 60 sobre 100. Então, existem essas duas maneiras de verificar. Ou seja, a chance de você ter um número maior do que 4, sabendo que ele é par, é de 60%. Tá? Você pode enxergar também da seguinte maneira. Teu conjunto 2, 4, 6, 8, 10, você tem mais elementos maiores do que 4 ou menores do que 4? Maiores. Você tem mais elementos maiores do que 4. Você tem 3 números maiores do que 4. Enquanto você tem 2 números menores do que 4. Então, a chance de sair um número maior do que 4 é maior. Entendeu? É uma Foi forma mais ou menos assim que eu fiz. Então, a gente só ajustou aqui a ideia que alguns de vocês possivelmente tiveram. E usou a notação de probabilidade. Tá? Podemos prosseguir? Por mim, sim. Cadê o pessoal? Ok. Ontem vocês estavam tão falantes. Fiquei tão feliz. Escutei a voz de pessoas que eu nem tinha ouvido ainda esse ano. Então, a probabilidade condicional, ela é calculada por essa fração aí. É uma probabilidade. Então, você vai considerar, vamos lá, você tem um espaço amostral E, que eu represento aqui pelo diagrama, um retângulozinho. Podia representar ele por uma outra forma, tá? Não tem problema não. Desde que o evento A esteja dentro de E e o evento B também esteja dentro de E. Agora, a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que ocorreu o evento A, é calculada da seguinte maneira. Vamos imaginar que esses conjuntos, eles se intersectem. O evento A aconteceu, tá? Então, qual é a probabilidade de acontecer o evento B se A aconteceu?
você vai ter que considerar esse carinha aqui do meio. Então, vai ser o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos de A. Ou você pode ver essa probabilidade da seguinte maneira. A gente pode reescrevê-la assim. É B barra A, tá certo? Desse jeito mesmo. Todo mundo concorda que o conjunto E, ele sempre vai ter... a ideia é que ele sempre tem elementos, que ele seja não vazio, para a gente poder fazer conta. A gente sempre considera o conjunto, o espaço amostral, o conjunto dos elementos. Então, ele é não vazio. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu posso pegar esse número de elementos, aqui é uma representação, tá? É o número de elementos da interseção desses dois conjuntos. Então, eu vou dividir isso aqui pelo número de elementos de E, porque esse conjunto é não vazio. Só que N de A interseção B dividido por N de E é justamente a definição da probabilidade de acontecer a interseção B. E aqui embaixo é exatamente a probabilidade de acontecer o evento A. Então, eu tanto posso calcular a probabilidade condicional dessa maneira ou dessa maneira. Tanto faz. Ok? Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho fazendo continhas, tá? E eu vou dar uma orientação para vocês. A atividade ela só vai sair semana que vem. Mas, dentro do cronograma de vocês, que eu já dei uma olhada, tentem resolver os problemas do livro, tá? A gente vai resolver aqui o problema 22, 23, e vamos rabiscar. A gente vai resolver os exercícios 10, 11, resolvidos, e o exercício proposto 22 e 23. Mas vocês podem pensar nos outros exercícios também. Ok? Pode repetir, professora? Tá. A gente vai resolver os exercícios resolvidos 10, 11 e os exercícios propostos 22 e 23, agora. Aí eu estou dizendo para vocês que eu quero que vocês pensem e tentem resolver, e resolvam, melhor dizendo, o 24, 25 e o 26. Tá? Não conseguiu fazer. Fala comigo, professora, eu não estou conseguindo fazer. E além disso, se vocês quiserem mais exercícios e mais teoria disso aqui, leiam um roteiro que eu vou disponibilizar no grupo hoje. No grupo e no site. Eu estou reformulando o site para ele ficar mais simples de acessar, tá? Então, se vocês fizerem isso, eu acho que para a aula de segunda-feira vocês vão estar mais seguros para a continuação do assunto, tá? Que é a parte de eventos independentes, e a gente vai finalizar com a multiplicação de probabilidades, que depende da probabilidade condicional, entendeu? Ok. Então, vamos treinar aqui a anotação. Então, você tem no exercício 1, 2 eventos, A e B, de um espaço amostral equiprovável finito e não vazio, são tais que a probabilidade de acontecer A e B ao mesmo tempo é 5/8, e a probabilidade de acontecer A é 3/4. Calcule a probabilidade de acontecer B se aconteceu A. A gente tem que lembrar sempre do que a gente está tratando. Perceba que aqui a gente não tem uma situação problema, assim. A gente não tem uma situação real. Mas o exercício 4, que vai estar aí, ele vai precisar que a gente tenha isso fixado,
Então, imagine que você tenha um evento, um espaço amostral E com elementos, que eu estou representando por um conjunto, e você tem um conjunto A aqui, e o conjunto B. E a probabilidade de acontecer o evento A interseção B é 5/8. E a probabilidade de acontecer o evento A é 3/4. Deixar aqui visualmente, porque eu acredito que fique melhor para vocês. Então, qual seria a probabilidade de acontecer B se acontecer o A primeiro? Então, a gente vai ter que calcular. 3%? 0,3%? Tá. Como foi que você fez? É porque, assim, 3 sobre... Não, não é 3 sobre 4, não. 3/4 é igual a 33,3,3,3. Não, 33,333. Aí, 33. Se eu fosse usar 30, o resto ia dar 7. Essa é uma coisinha da minha cabeça. Loucura minha. Mas eu Então, boto nessa. mas assim, a gente precisa considerar qual é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é calcular a probabilidade de acontecer B se A aconteceu primeiro. Então, a gente tem No uma caso, eu teria fórmula. que calcular A primeiro. Então, a gente tem uma fórmula para isso aqui, ó. P de A interseção B dividido por P de A. Isso aqui é uma probabilidade condicional. Tá? É só aplicação direta de fórmula. 5/8 dividido por 3/4. Como é que a gente divide frações, gente? Multiplica meio pelos extremos. Meio pelos extremos? Será que é isso? Não sei, foi um chute. Gente, vocês são do terceiro ano, gente. Bora? Eu tô Divisão com de sono. frações. Foi mal. Como é que eu divido duas frações? Repito a primeira e faço o quê com a segunda? Multiplica. Pela segunda? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu troco numerador com denominador. Tá? É o meio pelos extremos invertido. É melhor não usar, não é melhor não dizer que é meio pelos extremos. Porque meio pelos extremos você faria se você tivesse, por exemplo, 4/3 igual a 5/8, ou 5 sobre x. E eu quero saber x, né? Professora, Aí você mas tem uma proporção. Oi? Mas só inverte a segunda fração, né? Só a segunda. Quem tá falando? Elisama. Ah, Elisama, tá. Só inverto a segunda fração. É porque aqui fiz com preguiça. Deixa eu corrigir. Tá? Eu posso simplificar aqui o 4 e o 8, mas eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Tá? Eu posso ainda simplificar essa fração, posso dividir tudo por 4, vai dar 5 sextos. Ou seja, a probabilidade de acontecer B se aconteceu A primeiro é 5 sobre 6. E aí depois vocês podem calcular a porcentagem disso aí. Esse exercício 2, ele vai fazer a mesma coisa, só que considerando que você não tem a probabilidade, mas você tem um número de elementos da interseção e de A. Então, ó, você tem um conjunto E, que é o seu espaço amostral, e aí você tem o conjuntão A aqui, ó.
Esse conjunto A, ele tem 120 elementos. Por que que eu... Cuidado que aqui é N de A. N de A é diferente de P de A, tá certo? N de A é o número de elementos do conjunto A e P de A é a probabilidade do evento A acontecer, tá? Então, A tem 120 elementos e B, eu não sei quantos elementos tem, mas o número de elementos de A interseção B é igual a 30, ou seja, existe uma interseção aqui, ó, entre A e B. E essa interseção aqui tem 30 elementos. E o conjunto A tem 120 elementos. E aí ele gostaria de saber qual é a probabilidade de acontecer B se A aconteceu antes. Pelo teorema, isso vai ser o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos do conjunto A. Mais o número de elementos da interseção é 30 e o número de elementos de A é 120. Observe que eu posso fazer uma simplificação aqui, né? Posso também escrever assim. Será que eu posso simplificar mais essa fração? Se eu deixar assim, tá tudo certo, mas por quanto? Por 4. Por 4. 3 é divisível por 4? Não, 1 por 4. É 1 sobre 4. No caso, você simplificou os números por quanto? Dividiu os dois por 3, né? Então, ficou 1 quarto. Ou seja, 1 quarto equivale a que porcentagem? 25. É 25%. Tá? A probabilidade de acontecer B, se A aconteceu antes, seria de 25%. O exercício 3 eu vou deixar como exercício. E vamos tentar pensar um pouquinho nesse exercício 4. Fala o seguinte: em uma sala estão reunidos 20 homens e 20 mulheres. Eu sei que a gente tem a discussão de gênero atualmente, mas eu quis aproveitar o exemplo do livro, então foi só por isso, tá, pessoal? E aí diz assim: entre homens, 3 são administradores, 8 são engenheiros e os demais são economistas. Entre as mulheres, 7 são administradoras, faltou, era para ser aqui. 8 são economistas e as demais são engenheiras. Um desses profissionais foi escolhido ao acaso para ler a pauta da reunião. Sabendo que a pessoa escolhida foi uma mulher, qual é a probabilidade de que ela seja economista? Pensa um pouquinho antes de responder aqui. Pensem um pouquinho aí. %90 mais ou menos. Seria 90%? Será? Eu disse mais ou menos, que eu tô com preguiça. Pra gente resolver, a gente vai ter que fazer uma tabela, tá? Não, pera, eu fiz errado aqui. Buguei aqui. Se eu fosse fazer de 20, eu teria que... 0,5%. Como é que fala 0,5%?
0,5%? É. Não, 50% não. É tipo. Eu falei 0,5%. É isso mesmo. Pronto. A gente vai fazer uma tabelinha para estudar esse caso. Eu tenho 20 homens e 20 mulheres. Então, como eu tenho pessoas, tanto homens como mulheres nas 3 profissões, o total ele vai ter que dar 20 em cada um dos casos. Entre as mulheres, 7 são administradoras. E entre os homens, eu tenho quantos administradores? Três. Tenho 3. Engenheiros. Quantos engenheiros homens? 8. 8. E entre as mulheres, quantas são engenheiras? Perceba que ele não deu diretamente, né? Aí eu teria que calcular a diferença. 7 mais 8 dá 15. E as outras são engenheiras. Então, realmente, são 5 engenheiras, né? E economistas? Quantos são economistas? Entre os 9. homens, são 9, né? Porque 3 administradores com 8 engenheiros dão 11, falta 9. E mulheres são 8. Ok? E aí, sabendo que a pessoa escolhida foi uma mulher, qual é a probabilidade dela ser economista? Tá? A pessoa escolhida foi uma mulher. Então, qual é a probabilidade dela ser economista? Olhando por esse ângulo, eu vejo que eu fiz a minha conta totalmente errada. Então, nossa aula acabou. Eu E não quis dar vocês calculador de vão, cabeça. vocês vai ficar como exercício aí para a próxima aula, certo? Vou colocar agora no site e na próxima aula a gente retoma, tá? Dê uma olhada no livro, tá? Dê uma olhada no site também, que eu vou atualizar ele. E nosso tempinho acabou, infelizmente. E eu tô contando o dia para conhecer vocês. Também. As páginas são 18 e 19. Muito obrigada, viu, pessoal? Até a próxima.